Programa Simples Assim. Apoio Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Etc e tal. A loja que veste sua família com bom gosto. Agora eu vou conversar com o Mário Sérgio Cortella. É escritor, é educador, é filósofo e também é palestrante. Não necessariamente nessa mesma ordem, não é isso? Sempre. Às vezes a ordem altera um pouco. Eu fui professor desde os 17 para 18 anos de idade e sou até hoje. Escritor, sempre fui palestrante nos últimos 30 anos. 30 livros, pelo menos, publicados? 32, acabou de sair agora, o 32º, que você vai gostar. Um livro chamado Família, Urgências e Turbulências. Uau. Um livro da editora Cortez, exatamente sobre formação de crianças e jovens. Eu sei que todos os seus livros são muito lidos, todos os seus assuntos são sempre devorados, os seus vídeos inclusive, e a questão da educação, que é um ponto muito importante. Aliás, hoje tem muitos educadores querendo te ouvir. Bom. Educar ficou tão difícil, por quê? A educação ela exige tempo, e hoje é uma restrição do tempo de convivência entre as gerações. Hoje as crianças e jovens convivem menos com os adultos do que conviviam antes. E a educação, não só a escolar, mas especialmente a educação que é essencial, que é a familiar, ela sofreu uma perda de possibilidade de tempo, porque antes, com umas cidades menores, com uma vida menos atribulada, as crianças eram criadas quase que comunitariamente. Não era só o pai e a mãe que faziam isso. Se vivia com as avós, com as tias, com os tios, primos e primas todos juntos. Portanto, você tinha uma série de referências de criação, de disciplina, de convivência. E essa redução levou exatamente a essa perda. Por isso, está mais difícil, porque também uma parcela dos pais não entendeu ainda que é preciso um esforço maior para fazer o que tem que ser feito, em vez do esforço que vem sendo feito até o momento. A educação formal hoje rivaliza muito com outros atrativos, vamos dizer assim, para os jovens, né? A internet, especialmente, quase todo mundo hoje está conectado. E isso é ruim ou é bom para a educação? A tecnologia, quando ela é absorvida como sendo uma plataforma de ensino-aprendizagem, ela é extremamente necessária e significativa. No entanto, como qualquer situação, a escola, por exemplo, a educação formal não pode dispensá-la, mas não pode idolatrá-la, essa tecnologia. Haja vista que, por exemplo, eu, quando faço uma palestra, eu estou fazendo uma coisa que é antiga, mas não é velha, que é uma aula expositiva. Dessa aula expositiva eu lanço mão de várias plataformas, a internet, o microfone, um vídeo, o rádio, a TV, seja lá o que for. No entanto, hoje a tecnologia ela não é adversária da educação formal, apenas ela não pode ser introduzida como sendo um elemento distrativo, porque às vezes ela é distrativa e a distração ela fere a capacidade de aprendizagem dentro do processo. Tem uma frase sua que eu já ouvi de vários amigos. Preste atenção naqueles que te criticam ou que discordam de você. Por quê? Porque a discordância respeitosa ela é um sinal, primeiro, de respeito e segundo, de afeto. Isto é, quando alguém de mim discorda e o faz de modo respeitoso, me ajuda a crescer. Uma pessoa que não tem dúvida alguma sobre si mesma ou sobre si mesmo fica muito reduzida mentalmente, fica muito fechada dentro da sua própria perspectiva. A gente precisa, de fato, prestar atenção em quem discorda da gente, que pode nos ajudar ao fazê-lo. Claro que você não pode conviver com alguém que só discorde, mas alguém que só concorda te deixa estacionado num lugar que, por ser confortável, ele pode ser adormecente e aí perigoso. Algumas das suas obras tratam da ética. No período que vivemos hoje, tão conturbado e com uma situação política tão catastrófica, e nunca antes na história desse país vimos algo assim, o que dizer? Que primeiro nós temos que lembrar que os ausentes nunca têm razão. E muita gente se calou, se omitiu, se beneficiou, tornou-se alheia a essa história. E agora, quando ela vem à tona, ela se espanta. Mas quando nós a luz acendemos e a gente viu um monte de rato correndo, a gente tem que lembrar que eles já estavam correndo, esses ratos, apenas que a luz estava apagada. A novidade não é o rato, é a luz acesa. E nessa hora, as pessoas podem, ao ver os ratos correndo, tomarem duas atitudes. A primeira é fazer o que já faziam, fechar os olhos e fingir que os ratos não existem. A segunda é ajudar a tomar uma providência com a sua organização social, com a sua estrutura, com a indignação e, claro, olhar também dentro de si o pedacinho de rato que cada um de nós pode ter. Por que perdemos o poder de mobilização que a gente viu em 2013 e viu também no ano seguinte? Quando essa mobilização, quando ela começou em 2013, ela estava muito conectada a algumas reivindicações bastante pontuais.
Uma parte dessas reivindicações ela foi utilizada por uma parcela política da sociedade por um objetivo específico, que era a alteração do comando do governo. Por isso, muita gente se mobilizou, tendo como objetivo não o ir além, né, daquilo que era o sair à rua, mas apenas fazer com que quem estava na direção política ficasse fora. Com alcançado esse objetivo, uma parcela dos patriotas de conveniência, que são aqueles de fachada, né, que falam em Brasil, balança a bandeira, mas tem casa em Miami, fazem compras na Europa, não vivem sem produtos estrangeiros, mas que falam, né, em ordem e progresso, esses se recolheram, guardaram suas panelas, né, e se calaram. Por isso houve uma redução, evidentemente, desse movimento. Por outro lado, uma parcela da sociedade queria, quando saiu, que houvesse uma certa harmonia, mesmo que momentânea, na gestão pública. E a saída da ex-presidente levou a uma certa calma naquele momento quanto aos conflitos que estavam no cotidiano. É que essa calma não persistiu. Por isso, talvez seja necessário que as pessoas revigorem as suas indignações, para que essas indignações não sejam exclusivas. Vamos falar um pouquinho desse novo livro, então? Rapidinho pra gente, qual é a proposta dele, o que é que você busca contar pra gente? O livro, que é Família, Urgências e Turbulências, ele completa até algumas conversas de um outro que, aliás, né, tá a título a uma reflexão em Catanduva, que é, né, Felicidade Foi-se Embora. Ele trata de algo que é necessário, uma frase que circula até pela internet como se fosse da minha autoria, não é, quem dera fosse, ela não tem autor, uma frase que diz que o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos depende muito dos filhos que nós vamos deixar para esse mundo. E nesse sentido há um certo acovardamento, e a palavra é essa mesma, né, de alguns pais e mães que estão se subordinando às crianças e jovens. Como nós vivemos no Brasil várias fases autoritárias, né, alguns pais e mães, no momento que se tornaram pais e mães, que são aqueles que nasceram a partir dos anos 1970 para cá, eles passaram a confundir disciplina com autoritarismo, autoridade com autoritarismo, organização com autoritarismo. E não é. A disciplina é necessária. A disciplina é a organização da liberdade. É a capacidade de fazer com que a gente possa exercer nosso livre-arbítrio, né, dentro de um território metódico, estruturado e ordeiro. Por outro lado, também eu tenho preocupação, né, com pais e mães que estão desinformados em relação ao que tem que fazer, porque nós temos hoje, como eu gosto de lembrar, uma parcela das pessoas criando seus filhos muito isoladamente. Como a família ela se fragmentou, as pessoas começaram a viver apartados. Na cidade que eu moro, São Paulo, quase todo mundo em apartamento. Cada um num cômodo? Cada um num canto, cada um no lugar. Isso levou a que os pais hoje tivessem menos conhecimento que antes se aprendia com os outros casais com os quais a gente convivia. Por isso, a finalidade do livro é exatamente essa. E o que dizer da terceirização que muitos pais fazem da educação dos seus filhos para a escola ou para a TV ou para a internet? Pois é, como já existe personal trainer, personal stylist, alguns querem personal father, personal mother, né? Isso é algo que é possível de fazer. É apenas uma operação comercial, né? É apenas uma compra de um serviço e é absolutamente danoso. Porque é claro que a escola pode ajudar a família, mas a escola ela faz escolarização. Quem faz educação é a família. E se ela deixa de fazê-lo, ela não só incorre, né, numa infração à legislação, né, como ela, acima de tudo, ela se torna irresponsável em relação ao que deve fazer. A terceirização ela tem seu limite, né, a partir de determinado ponto, quando a família deixa de fazer o que tem que fazer, aí já não é mais terceirização, é de fato negligência. Foi um grande prazer conhecê-lo pessoalmente e entrevistá-lo. Grato, obrigado. Programa Simples Assim. Apoio Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Etc e tal. A loja que veste sua família com bom gosto.